internado no Frei Gabriel, aguardando transferência para Uberaba. Esteja lembrando dele nas suas orações. No final do culto nós estaremos intercedendo. O famoso João Polidão, para quem não conhece, Ele passou mal hoje à tarde com algumas dores no peito, foi internado, medicado. Ele passa bem, mas em observação, não sente dores. Estivemos lá no hospital, Diácono Luiz, presbítero Sidney, presbítero João Reis, esteve lá hoje à tarde, pôde acompanhar mais de perto. Estamos trazendo com muita alegria no mesmo tempo esse recado, mas também com o coração contrito diante de Deus pelo fato ocorrido na vida do irmão, em nome de Jesus. Amados, abra a palavra de Deus, por favor, no Evangelho de João, no capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 15, aonde eu desejo ler com os amados, dos versos de número 1 até o versículo de número 8. João, capítulo de número 15, dos versos 1 ao 8, em nome de Jesus. Queremos compartilhar esse texto da palavra de Deus, falar da nossa alegria diante do Senhor, de compartilhar esse texto que expressa a nossa gratidão pelo que Deus é na nossa vida em Cristo Jesus. Amém? Diz o texto, dos versos 1 ao 8: Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto, ou fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Querido Pai soberano, maravilhoso, Deus tremendo, que direciona a nossa vida de acordo com a tua vontade, e nesta noite não é diferente. Eu me coloco à disposição do Senhor, para que o Senhor use como instrumento nas tuas mãos, para que eu seja boca de Deus para a minha vida, para a vida do teu povo, da tua igreja que se reúne nesta noite. Obrigado pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas imensas, ó Deus, e obrigado porque tu és a nossa videira. Estamos ligados a ti como ramos e dando fruto como discípulos, para que possamos a cada dia mais continuar te servindo com amor e graça. E o Senhor é o Senhor da nossa vida e o Senhor da igreja. Fale conosco, ó Deus, que o Espírito Santo de Deus paire sobre nós, assim como já falou através de músicas, de orações, da leitura, da ceia. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade e implante no nosso coração o teu querer, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, alguns anos atrás eu tive a oportunidade de visitar a igreja presbiteriana de Catalão, uma igreja simples, de mais ou menos 100 e poucos membros, mas uma igreja muito amorosa. Em uma das casas que eu estive visitando no período da tarde, num projeto de visitação junto com os adolescentes daquela igreja, eu conheci um casal muito simpático, já bem vivido, mais de 70 anos, e eles moravam numa rua chamada Rua 163, conhecida como Beco. Naquela rua que não tinha saída, tinha 2 quarteirões. Mas uma coisa que me chamou muita atenção naquele lugar era uma árvore imensa, que de um lado da rua onde ela estava plantada, ela fazia sombra no quintal do outro lado da rua. E
E eu perguntei que nome, ou qual era o nome daquela árvore. E a vizinha me disse, ela é conhecida como sete copa. É uma que dá uma sementinha verde, durante o ano, na seca, ela cai todas as folhas, parece que vai morrer, e logo depois ela brota e fica linda com a sombra maravilhosa. Mas o que o Senhor quer dizer com isso? No final da mensagem eu te digo, não esqueça dessa árvore sete copa, porque talvez você tenha muito a ver com ela. Amados, quando eu olho para o texto de João, aquele que viveu ao lado de Jesus de forma simples, porém intensa, aquele homem que viveu como representante da igreja legal naquele século, juntamente com Cristo, de forma amorosa, e ele traz nesse texto de uma forma muito carinhosa, falando que eu sou a videira, referindo-se a Jesus, e o Pai, ele é o agricultor, mas nós igrejas, ou igreja do Senhor Jesus, somos o ramo, ou os ramos. E ele começa o texto falando da importância do ramo ligado à árvore, ou à videira. E ele diz que aquele ramo que dá fruto, de vez em quando Deus faz uma poda, que é comum em qualquer árvore, para que essa possa então continuar a produzir dia a dia, que é o nosso contexto de vida. Todos nós desejamos produzir em tempo oportuno, mas a oportunidade que temos é todos os dias. E há crentes que muitas das vezes reclamam da igreja, dizendo que a igreja não está produzindo. Mas quando eu olho essa característica, eu quero dizer para você que muitas das vezes eu olho para a minha vida, porque eu não vejo somente o número ou a questão quantitativa, mas eu vejo também qualidade de vida. Eu sei que nem todo galho ele vai produzir frutos, mas eu desejo no meu coração que ele possa produzir. Certamente você deseja ser um crente produtivo, um crente ligado à videira, ligado ao agricultor que é o Pai, para que você possa então produzir. Nós vivemos uma igreja de célula, nós vivemos uma igreja de comunhão, de adoração, nos nossos dias de segunda a domingo, nas nossas casas, nos nossos lares, e há uma frase que sempre mexe comigo, que cada casa é uma igreja e cada igreja é uma casa. Isso sempre despertou algo novo no meu coração. Eu quero dizer para você que cada ramo é um discípulo, e todo ramo ele precisa produzir frutos em nome de Jesus. E diante desta realidade, eu quero trabalhar três aspectos muito importantes da nossa vida. A primeira delas é a etimologia da videira. O que isso quer dizer? A verdadeira videira. Se nós olharmos no texto, ele vai dizer que eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que possa produzir mais fruto ainda. Olhando para o texto, eu gostaria que você olhasse agora a sua vida como um ramo ligado à videira. Jesus é a videira verdadeira, mas ele diz que nós somos os ramos, e todo ramo que está ligado nele precisa dar fruto, porque o ramo que não dá fruto, o que você faz com ele? É preciso cortar. Não são palavras minhas, está no texto. Ele olha para a árvore e diz: essa árvore, esse galho não produz fruto, então ele só dá sombra, ele faz alguma coisa, não é? Ele embeleza a natureza, mas ao mesmo tempo ele não dá fruto. Quando eu olho para a vida da igreja, é muito importante que nós possamos olhar com autoridade, porque toda árvore, ela tem tronco, ela tem galhos, essa árvore tem ramos, folhas e frutos, a não ser que seja uma árvore conhecida como árvore macha, ou macho, porque ela não dá fruto. Pode acontecer isso talvez é muito comum acontecer com o pé de mamão. Você planta um pé de mamão papaya, né? É o mais gostoso que nós conhecemos, aquela saladinha linda, maravilhosa, e chega um período ele não produz fruto, ele dá o cachinho, mas ele não cresce, e aí é conhecido como mamão macho. É o galho que não dá fruto. Mas eu quero dizer para você, eu quero motivar você, que todo galho, por mais simples que seja o fruto, ele precisa dar fruto. Seja o acerola, o abacate, a jaca, que
árvore enorme, seja laranja, mexerica, qualquer fruta que você queira ser, ou deseje ser, ou até mesmo que você goste, você precisa estar ligado o ramo à videira. Isso é muito importante. Quando a palavra de Deus nos fala através de João, e Jesus agora se revela a nós através desse ato tão do nosso cotidiano, ele diz o seguinte, que se você estiver ligado à videira e você não dá fruto, é preciso que corte. E eu quero dizer para você que eu não desejo que você seja um galho cortado. Amém? Amém? Você não pode, irmão. Eu prefiro olhar para o texto e onde diz que todo que dá fruto, e eu quero colocar o seu nome aqui, a Maria, o Joaquim, o Manuel, a Stephanie, o Marcelo, o Israel, seja quem for, eu quero te colocar aqui. Ele vai podar você, ele não vai cortar, para que quando você começar a brotar novamente, você dê fruto, em nome de Jesus. Eu me lembro do pé de uva no mês de agosto, quando você vai lá e cava com ele. Em novembro, quando muito, ele já está com os cachos verdes, ou verdolentos, porque você podou no período correto, na época certa. Mas se você cortar e torar, o que acontece com o restante? Aquele ramo, aquele galho morre. E é rápido isso. O que acontece agora nessa época é muito comum. Eu pus meu carro agora mesmo debaixo de uma árvore, o dono lá disse, que coisa boa, né? Até 11 horas tem sombra, ficou bom, né, para pôr o carro. É um dos donos ali, aqui do lado da sapataria, aqui do concerto de sapato. Eu falei, realmente, sempre eu ponho ele aqui. É um lugarzinho que eu chego de manhã que sobra, né, rapidinho eu coloco por lá. Por quê? É viçoso. E ele podou alguns galhos dessa semana. E eu fiquei triste, porque eu passei lá, havia várias folhas ao chão. E galhos já secando, porque perdeu-se a vida. E todo galho que produz, ou todo ramo que produz fruta, porque tem vida. Nós somos geradores de vidas. Amém? Você é um gerador de vidas. Quem sabe você tem um bebê para cuidar. Quando eu digo bebê na fé, talvez um galinho que está brotando através do seu galho, através do seu ramo que deu fruto. Isso é maravilhoso. Eu me lembro de uma casa que eu morei, onde tinha aquela grama esmeralda, e na época da seca ela é terrível. Você tem que jogar muita água. Mas chegou o tempo da chuva, a primeira chuva ela brota linda e maravilhosa. Mas era necessário, porque a água da chuva é diferente. Eu regava quase que todas as noites, mas no dia que choveu, a vida dela foi outra. Por isso eu me lembro que quando é podado, há uma diferença muito grande. Amados, o ramo que não dá fruto deve ser cortado, mas o ramo que dá fruto deve ser limpo para produzir cada vez mais em nome de Jesus. E é isso que eu desejo para a sua vida, que você seja podado para que você possa produzir. Mas queridos, este ramo, ele precisa frutificar, mas como? Frutificando com Cristo. Se nós olharmos a partir do versículo 3, eu quero ler mais uma vez, a partir do 4, melhor dizendo, permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, vai secar, vai ser apanhado, vai ser lançado no fogo e queimado. Mas se você permanece em mim, as minhas palavras permanecerão em vós. Você pode pedir o que quiser e eu vos farei, ou será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que você dê muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos, em nome de Jesus. Essa parte desse texto me chama muita atenção. Qual é o desejo de Jesus para a nossa vida? No versículo 8 ele diz: nisto é glorificado meu Pai. Então todas as vezes
que eu e você produzimos fruto, o que acontece? Nós somos glorificados ou o Pai é glorificado através? O Pai é glorificado através de nós. Ontem, na noite caipira, lá no acampamento, por volta de 1h, um jovem fez a seguinte pergunta para mim: o senhor é um refletor ou o senhor é iluminado? Eu falei: eu sou um refletor, porque a Bíblia diz que eu e você, nós somos luz do mundo. Eu não sou iluminado, eu sou luz, então eu sou um refletor como você. E eu olho o ramo que dá fruto como um grande refletor que produz luz, que produz vida, em nome de Jesus. É interessante isso, queridos, porque como Cristo, ele não é ramo, o cristão que é o ramo. Cristo é a videira, e ele observa dois aspectos importantíssimos na nossa vida. Qual a primeira condição que eu vejo aqui para frutificar? Qual a primeira característica que eu vejo aqui? Quem permanece em Cristo dá fruto. A primeira condição para você frutificar é você estar ligado em Cristo. Você não produz fruto se você não estiver ligado no lugar certo. Ele diz: quem não permanece não dá fruto. Isso é automático, porque vai morrer o galho, vai morrer o ramo, não há vida. Como produzir? É impossível. Mas a segunda condição é interessante, lá no versículo de número 7. Qual é a segunda condição? Que Jesus permaneça também em você. É uma realidade muito grande. O versículo 7 diz o seguinte: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito em nome de Jesus. O Maná usou algumas palavras interessantes hoje, antes de orarmos. Expressou com muito sentimento. Algumas pessoas choraram com certeza, porque expressou com sentimento a alegria, mas ao mesmo tempo a preocupação que temos, e isso foi muito bem visto ontem na reunião do conselho, na vida dos irmãos. E nós, como liderança, a gente achou por bem cumprir o papel que nos cabe, é o mínimo: interceder, orar, buscar por aqueles irmãos que têm tido dificuldade nas suas vidas. Isso começou na sexta-feira, na reunião da liderança, quando nós estávamos aqui, e foi um momento de testemunho, e foi um momento de nós crescermos em nome de Jesus. E a pergunta que eu fiz para mim: como fazer parte, ou como permanecer em Cristo? Eu preciso entender isso no meu coração. E aí eu entro numa terceira verdade aqui: como permanecer e crescer. Talvez, olhando para o texto, já falei que você não é aquele galho, aquele ramo cortado. Você é aquele ramo ligado. Você rende, você dá fruto. Mas eu não tenho sentido assim, pastor. Eu não tenho visto dessa forma. Como me sentir útil? Como me sentir que estou crescendo? Eu quero lá no Salmo de número 1, os versos de número 2 e 3, dizer o que o salmista diz naquele texto, para a glória do nosso Deus. Salmo de número 1, os versos de número 2 e 3. Salmo 1, versículos 2 e 3. É a primeira verdade que eu encontro: como permanecer e crescer. Vou te dar o segredo, está na Bíblia. Diz o seguinte: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantado junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A primeira condição, a primeira verdade, a primeira característica que eu encontro dessa pergunta que eu fiz para mim hoje: como permanecer na videira, como permanecer e crescer para a glória do nosso Deus, é meditar na palavra, ter prazer na palavra e viver como uma árvore plantada nessa palavra dia e noite. A folhagem não murcha, e tudo quanto eu e você nós fizermos, seremos bem-sucedidos em nome de Jesus. Pastor, mas qual a segunda condição que o Senhor encontra no permanecer e crescer? Anote aí, Salmo de número 119, o versículo de número 11. Salmo de número 119,
versículo de número 11. Quero ler para você e para mim. Diz o seguinte, versículo 11 do Salmo 119: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A segunda condição é essa: guarda a palavra de Deus no coração, em nome de Jesus. Memorize esse versículo durante a semana, busque diante de Deus, procure, em nome de Jesus, memorizar como algo devocional para a sua vida. Eu quero permanecer, eu quero crescer. A primeira verdade, a primeira condição é meditar na palavra de Deus diariamente. A segunda é guardar a palavra de Deus no coração. Vou repetir. Como permanecer e crescer? Primeira condição: leia e medite na Bíblia diariamente. Vou esperar você anotar. Leia e medite na Bíblia diariamente. Salmos 1, versículo 2 e 3. Segunda condição está no Salmo 119, versículo 11. Guarde a palavra de Deus no seu coração, no nosso coração, em nome de Jesus. Memorize isso, cada lição, cada momento, e peça a Deus: fale comigo através desta palavra, em nome de Jesus. Mas uma terceira condição que eu queria trazer para você, para a minha vida, para a vida da igreja, para esse ramo que produz todos os dias, amém? Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Eu estou lendo a Bíblia, meditando diariamente, depois eu guardo a palavra de Deus no coração, depois eu vou orar sem cessar. Olha que coisa linda, maravilhosa. Você já sabia disso. O que significa ter uma vida de oração? É você conversar com Deus constantemente. Então, para permanecer e crescer, eu preciso orar. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos fala dessa verdade. Paulo experimentou isso. Nós podemos experimentar. Ter uma vida de oração é nós estarmos permanentemente ligados a Deus. É você conversar com Ele o tempo todo, em nome de Jesus. É você dizer para Ele a todo momento. Nós vivemos no Evangelho de barganha. Eu vi muitos programas de televisão esses dias, agora principalmente pela madrugada. E é o Evangelho da troca. Deus faz, você só agradece, você não faz nada por isso. Nós estamos vivendo muito isso. Não desejo isso para a sua vida, não, para a vida de ninguém. Porque quando Deus quer dar sempre, mas quando Ele entender que não é necessário termos, o que nós vamos fazer? Faz isso que Deus vai te dar isso. Faz dessa forma que você vai receber isso. Evangelho de barganha: quando mais dá, mais você ganha. Não é você dá porque já recebeu. Há um diferencial muito grande. Em quarto lugar, como permanecer e crescer, está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. É a quarta condição para permanecer e crescer. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Participe ativamente da sua igreja. A igreja, para nós estarmos juntos, a grande rede, o grande núcleo, orando juntos, adorando a Deus, buscando, como estamos fazendo hoje, cultuando juntos, compartilhando das nossas alegrias, compartilhando das nossas tristezas, dos nossos problemas, mas também das nossas vitórias, edificando uns aos outros, para a glória do nosso Deus. Eu quero retomar ali, como permanecer e crescer, pastor. Lá no Salmo de número 1, versículo 2 e 3, vê se você notou correto. Leia e medite na Bíblia diariamente. Segunda condição, Salmo 119, versículo 11. Guarde a palavra de Deus no seu coração.
Em terceiro lugar, em terceira condição, ore sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E em quarto lugar, participe ativamente da sua igreja. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. É interessante quando das vezes nós não prestamos atenção em alguns aspectos. De repente, teve culto, ou melhor, teve jantar dos namorados. Eu não sabia. Mas teve acampamento já em 30 dias. Eu não sabia. Mas o culto domingo foi sério, por isso que eu vim. 6 horas não tinha ninguém na igreja. Porque nós não participamos ativamente da vida da igreja. E precisamos fazer isso, para a glória do nosso Deus em Cristo Jesus. Queridos, quando eu falo de crescimento, quando eu falo de você crescer diante do Senhor, Deus não deseja cortar nenhum galho. Nenhum galho Deus deseja cortar. E eu quero te convidar nesta noite, em nome de Jesus. Você que ainda não conheceu a videira, você que não teve um encontro ainda com Jesus, você que não teve a experiência íntima ainda com Jesus, eu quero orar com você nesta noite. Eu não vou apelar, eu quero fazer um apelo para que você possa ser um galho frutífero. Não fique fora da videira. Participe dessa grande árvore. Participe dessa grande família. Seja um grande produtor. Em nome de Jesus. O agricultor te convida nesta noite. Jesus, a videira, quer ligar a ti. Você precisa ligar a Ele. Você que está conosco nesta noite, pela primeira, segunda, terceira vez, eu não sei, mas você que ainda não teve esse contato com Jesus, eu quero orar por você. Você que talvez está na igreja há muito tempo, ainda não teve essa experiência com Deus. Você que não se sente discípulo, você que não se sente ramo, você que não se sente produtor, eu quero te convidar nesta noite, em nome de Jesus, para você se ligar à videira. Jesus te faz esse convite. Você não pode ficar fora desse banquete. Você não pode ficar fora desta família. Tem alguém que gostaria de receber esta oração nesta noite? Gostaria que você manifestasse mesmo no seu lugar, levantando uma das suas mãos. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Tem alguém que gosta? Amém. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Amém. Pode passar, querido. Louvado seja o Senhor. Vamos estar orando ao nosso Deus. Eu não vou pedir você para vir aqui à frente, fique tranquilo. Mas essa decisão que você tomou nesta noite, que seja para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus, para que você possa fazer parte dessa videira e frutificar, em nome do Senhor. Vamos falar com Deus, maná, por gentileza, em nome de Jesus. Queridos, na conclusão, eu anotei essa frase: ganharemos pessoas para Cristo com nossas palavras e ações repletas do fruto do Espírito. Semearemos o amor, a paz e a harmonia aonde quer que estejamos, através dos ramos, em nome de Jesus. Você não é ramo cortado, você é um ramo ligado à videira. Produza frutos em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, o Senhor conhece cada coração. Nós falamos isso no começo, parece repetitivo, mas nós entendemos isso profundamente. Às vezes nós nem sabemos expressar o que estamos sentindo ou passando. O Senhor nos conhece, meu Deus. E nessa noite, essas pessoas que levantaram a mão aqui, que reconheceram no Senhor a necessidade de estarem ligadas a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. O Senhor visitou esses corações e foi manifestada aí a graça do Senhor, Deus. Glória a Deus. Abençoa essas pessoas, abençoa suas famílias, ó Deus, e que haja transformação verdadeira, de morte para a vida, de perdidos para a salvação, de gente que precisa de Deus todos os dias, todas as horas, ó Pai. Deus, nós queremos um compromisso firme com o Senhor. Nós precisamos andar, ó Deus, como diz o Salmo 1, no caminho do Senhor, ó Deus. Pai, abençoa cada irmão.
E se alguém aqui, ó Deus, ainda não fez esse compromisso com o Senhor, por favor, visita a sua mente, visita o seu coração, ó Deus, para que haja uma decisão. O nosso tempo aqui é tão pequeno, os anos passam tão rápido, as horas passam tão rápido, nós voamos e nós descemos. Deus, não deixe que ninguém aqui se perca. Pela graça do Senhor, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. De Jesus, queridos, vamos colocar de pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Queridos, uma coisa que eu aprendi com aquela árvore. Aquela árvore um dia foi plantada por uma criança. E a mulher pela qual eu perguntei sobre a árvore, o marido dela era essa criança. E ele disse o seguinte: Edilmar, debaixo dessa árvore, vários carros foram guardados, vários cultos foram realizados aqui debaixo. Por várias vezes a prefeitura quis cortar essa árvore, mas as pessoas dessa rua, a maioria crentes, não deixaram. Porque aqui nesse beco aconteceram coisas extraordinárias. E ela cobria boa parte da rua, atravessava para o outro lado. Ali balanços de crianças, golzinhos foram colocados ali debaixo. E ela começou a arrebentar o asfalto, a calçada, tudo foi reformado, mas ela permaneceu ali. E ele disse que jamais pensaram em cortar qualquer coisa dela. Uma árvore enorme, linda, maravilhosa. Porque ali eles tinham uma confirmação de que tudo estava ligado para poder suprir a necessidade de várias coisas que aconteciam naquele lugar. Era a única árvore da rua. Um quarteirão aí mais ou menos de 300 e poucos metros, os dois quarteirões. E eu pude visitar aquela árvore depois de novo, ou melhor, ir lá na rua onde ela estava. E realmente aconteceu isso. Lá naquela casa, de frente onde tem aquela árvore, nasceu a Igreja Presbiteriana de Catalão, aonde hoje está o pastor Samuel lá dirigindo aqui o trabalho. Eu senti algo diferente naquele lugar, nada de misticismo, mas algo gostoso de Deus. Ou seja, aquela árvore tem história para contar. Você é um ramo que faz parte de uma árvore. Faça parte da história. Quando nós estivermos em 2024, lá no novo tempo, você vai fazer parte dessa história ou você vai ficar de fora? Quero te convidar para fazer parte dela, em nome de Jesus. Nem que seja com um metro de asfalto, eu quero fazer parte lá. Quando eu pôr o pé, dizer: essa parte aqui foi eu que ajudei, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai eterno e a comunhão e as consolações do doce Espírito de Deus repouse sobre nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.